Então, pessoal, até agora, o que nós vimos na disciplina de História foi os assuntos foram todos sobre a história geral, né? O assunto terceiro ano começa com o imperialismo do século XIX, né? Quando os continentes africano e asiático foram alvo da rapinagem, né? Da exploração, do controle por parte das potências europeias. Daí, isso nós já podemos fazer um link com a Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra foi, antes de tudo, uma guerra que teve lá, dentre suas causas, a corrida imperialista, né? E foi um baque, uma crise dentro do sistema capitalista. Daí vem o período entre guerras, que nós vimos, né? A crise de 29, a crise do modelo econômico liberal, né? Que teve como auge a crise de 29 e se alastrou em menor ou maior grau pelo mundo. Vimos ainda no período entre guerras o nazifascismo, né? Esse período, né, de crise, né? Enfim, ele fez com que tivesse a ascensão de regimes ditatoriais, né? Não só, né, na Alemanha com o nazismo e na Itália com o fascismo, mas, enfim, na Espanha, no Brasil também subiu ao poder um ditador, né? E, enfim, daí veio a Segunda Guerra, né? Como uma certa continuação de questões mal resolvidas na Primeira Guerra, questões de geopolítica, dentre outras questões. Então, nós paramos aí na questão da história geral. Vamos agora entrar na história do Brasil, né? Onde começa a história no Brasil no terceiro ano. Nós vamos começar a partir do final, a queda, né, do Segundo Império, Dom Pedro II, e o início da Primeira República, ou República Velha, né? Que é outro termo muito usado, ok? Então, vamos agora de história do Brasil. Vamos de história do Brasil. Logo no início aqui, pessoal, a gente já vê uma charge, né, que mostra uma monarquia senil, caquética, diante de uma república que está nascendo agora, né, 1889, final do século XIX, robusta, não é isso? Então, vamos lá. A República foi proclamada em 1889, e essa primeira República, pessoal, ela é chamada de República Velha, e muitos historiadores, né, dividem esse período que vai de 1889 a 1930, né, que foi quando Getúlio Vargas subiu ao poder através da Revolução de 30, de 1889 a 1930, existe uma divisão desse período em República da Espada, quando os militares estavam no poder, que foi um período curto, né, de 1889 a 1894, como vocês estão vendo aí na tela, no slide, e o período da República Oligárquica, que os civis vão chegar ao poder, que vai de 1894 a 1930. Esse primeiro período, que é chamado de República da Espada, porque quem está no poder vão ser dois, né, dois marechais, vamos dizer assim, que é Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? E o que é que vai acontecer? A proclamação da República foi resultado de uma série de fatos e atendeu aos anseios de grupos socioeconômicos em ascensão, destacando-se os cafeicultores, os militares e os profissionais liberais. Então, assim, pessoal, havia um interesse em derrubar a monarquia. Desde 1870, quase 30 anos antes da proclamação da República, já existiu o Partido Republicano Paulista, né, que achava que com a República, São Paulo, que agora era
o Estado mais poderoso do Brasil poderia ter mais liberdade, coisa que com o Império, e ainda com o status de província, ele não tinha tanta liberdade. Então, assim, grupos socioeconômicos em ascensão, né, como os cafeicultores paulistas, principalmente, mas tinha o Partido Republicano Mineiro também, criadores de gado mineiro, enfim, a elite econômica e política do país já estava de saco cheio, enfim, já achava que era hora de mudar o regime político. Os militares, porque não tiveram, talvez, a devida atenção do imperador Dom Pedro II, teve aí a questão militar, etc. Depois da Guerra do Paraguai, em 1870, os militares voltaram, né, mais fortes dessa Guerra do Paraguai, e os profissionais liberais, que não tinham nada a ver com a elite fundiária, que era muito ligada ao imperador, como médicos, advogados, etc., também estavam, assim, queriam, né, a mudança para esse novo regime político, para a República. Então, aí se proclama a República, né? Tem toda aquela história do Marechal Deodoro. Dizem até que o Marechal Deodoro ele era monarquista, né? Ele foi um republicano de última hora. Mas devido à influência dele no clube militar, devido, enfim, vários fatores, Marechal foi aquele escolhido para fazer a dita proclamação da República, que foi algo que só a elite entendeu e, na realidade, o povão, fosse república, fosse monarquia, para o povo esquecido desse Brasil, que vivia nos ricões no Brasil, na miséria, aquilo não mudou tanta coisa, mas para a elite mudou muito, né? Essa questão da proclamação da República. E aí, pessoal, proclama-se a República, claro que, assim, como você está instituindo uma nova forma de governo, um novo regime político e etc., o que é que acontece? Tem que ter uma Constituição. Então, assim, depois da proclamação da República, os deputados se reúnem para fazer a Constituição. Isso requer tempo. Só para vocês terem uma ideia, a proclamação da República foi feita em 1889, a Constituição só veio quase 2 anos depois, 1891. Porque é na Constituição que não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, você tem que discutir como vai ser a organização política, econômica, social, direitos, deveres. Então, não é uma coisa que é feita de uma hora para outra. Mas, enquanto está se confeccionando, se discutindo esse processo aí de Constituição, né, o país não pode ficar parado. Então, assim, teve um governo provisório, e esse governo provisório ele foi encabeçado pelo próprio Marechal, que tinha proclamado, né, feita a dita proclamação da República. Então, assim, as primeiras providências tomadas pelo povo, pelo novo governo, foi o quê? Instituição do federalismo. A instituição do federalismo, pessoal, é o seguinte: os estados, na época da monarquia, eram chamados de província, e a província ela era muito limitada ao poder dos governantes das províncias. Por isso que São Paulo encabeçou esse movimento republicano, principalmente São Paulo, para derrubar, e a partir do momento que o Brasil se tornasse uma república federativa, São Paulo, como maior potência, maior estado brasileiro do ponto de vista, é claro, econômico e político, ele teria liberdade, vou dar um exemplo a vocês, para fazer empréstimo fora do Brasil, coisa que a província, na época do Império, não tinha. Então, teve a instituição do federalismo, que foi algo que eles almejavam, separação entre igreja e Estado. O Estado ele tinha uma ligação muito forte com a igreja, agora o Estado se torna laico. Algumas coisas, o Estado é sem religião, né? Se torna laico. O que mais? Esse governo provisório vai promulgar a naturalização, porque tinha muita gente aqui de fora, muito imigrante, muitos portugueses, muitos italianos, enfim. E aí, depois da proclamação da República, o governo provisório, Deodoro, vai promulgar
uma lei para naturalizar essas pessoas, para facilitar a naturalização. Vai ser outra medida desse governo provisório. E, é claro, né, esse governo provisório ele vai ter que ter uma política econômica, vai ter que ter um ministro da Fazenda. E Deodoro escolheu uma pessoa realmente, eu não sei se ele tinha dom para a economia, mas que era e ainda é, né, o maior jurista que se tem na história do Brasil, Rui Barbosa, né? Rui Barbosa estava também no meio foi um dos que escreveu, vamos dizer assim, a Constituição brasileira, que estava ali fazendo, e ele foi escolhido para ser o ministro da Fazenda, né? E o que foi que aconteceu? Objetivando promover o desenvolvimento econômico, o governo permitiu a emissão desenfreada de papel moeda sem lastro ouro. Na época tinha um lastro ouro. Hoje nós nos baseamos no dólar, né? A especulação financeira e as empresas fantasmas, a espiral inflacionária foi a principal consequência. Olhe bem, pessoal. Os militares, eles tinham aquela visão, principalmente influenciados pela filosofia positivista, que falava em progresso, que falava que os países desenvolvidos da Europa estavam no último estágio, né? Nós vamos ver isso em filosofia. Então, os militares brasileiros eram muito influenciados pelas ideias positivistas. E o governo militar, né, da República da Espada, queria implementar uma modernização no Brasil, queria industrializar. Só que aí, essa medida tomada pelo ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, não foi tão interessante, né? De emitir papel moeda, de colocar crédito barato no mercado para pessoas que quisessem empreender, que quisessem abrir uma empresa e etc e tal. A ideia em si foi até interessante, mas essa coisa de liberar dinheiro, né? Dinheiro barato, isso criou especulação, isso criou empresas fantasmas, isso criou N coisas que teve um resultado contrário, né? Criou o quê? Criou apenas inflação e alta no custo de vida, e carestia, alta nos preços, né? Essa política foi chamada de encilhamento, porque a euforia que as pessoas tinham, principalmente que já tinha uma certa... a Bolsa de Valores já começava a ter uma certa influência, toda aquela ânsia que tinha pelo resultado dessa política econômica, pelo resultado que se daria na Bolsa de Valores e etc e tal, foi comparado àquela emoção que você tem da corrida de cavalo, né? Por isso que o nome da crise ficou crise do encilhamento, porque na hora que o cavalo é encilhado para começar a corrida, aquele momento da expectativa, da aposta, etc. E aí, por isso que essa política econômica, que realmente foi uma política muito ruim, né? Não teve resultado positivo, ela foi chamada de encilhamento ou crise do encilhamento e por aí vai. Vamos lá. E aí, né, mesmo com essa crise, etc., as medidas foram tomadas, né, pelo governo provisório, né, e a Assembleia Constituinte promulgou a Constituição em 1891. As principais características dessa Constituição: instituiu a República Federativa presidencialismo como forma de governo. Nós vimos que a federação era algo importante para os republicanos. Tripartição dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, independentes entre si. Voto aberto a todos os homens maiores de 21 anos, exceto analfabetos, soldados, padres e mendigos. Aqui tem um fato, pessoal, que voto aberto a todos os homens maiores de 21 anos, tem um fato interessante aqui. No Império, o voto era censitário. Ou seja, o voto era... Você votava... só rapidinho. Você votava... Vou colocar aqui para carregar o notebook.
você votava se você tivesse dinheiro, você tanto votava como era votado se você tivesse dinheiro, renda. Agora, com a proclamação da República, acabou isso. Beleza. Mas tinha alguns mecanismos que fazia com que, da mesma forma que a maioria da população ficava excluída na época do Império, porque não tinha renda, agora com a República, boa parte vai ficar excluída. Por quê, pessoal? Apesar do voto ser aberto, apesar do voto ser livre e etc e tal. Pelo seguinte, porque mulheres já não votavam, já era uma exclusão. Mas mesmo os homens tinha também exclusão. Qual era a exclusão? Por exemplo, soldado não votava, padre não votava, mendigo não votava. Mas, assim, o que fazia com que a margem maior ficasse fora desse processo eleitoral era quem? Os analfabetos. Os analfabetos não votavam, então era a maioria da população. Por quê? O acesso à cultura era restritíssimo. Só a elite, uma classe média e média baixa. Muito raro pessoas da classe pobre ter, né, assim, uma instrução. Então, assim, praticamente não mudou. Se você pegar o número de votantes, que era baseado na renda, da época do Império, para o número de votantes da época da República, vai ser ínfima a diferença. Porque esse mecanismo aí de analfabetos não votarem já é a maioria da população, a maioria era analfabetos. Até hoje o Brasil tem uma certa percentagem, imagine naquela época, né? Então, e aí, pessoal, como é que vai ser isso aí? Tem a Constituição, então o presidente agora tem que, né, ser votado. Só que o primeiro presidente, depois da Constituição, não teve votação da população. Ele foi votado apenas no Congresso. E quem foi que ganhou? Deodoro da Fonseca. O cafeicultor paulista Prudente de Moraes participou, concorreu, né? Mas não ganhou para Deodoro. Na realidade, Deodoro ganhou porque também a elite que estava por trás de Deodoro, o que estava por trás do Congresso, ela achou mais interessante deixar um militar no poder, porque como o regime era novo, o militar tinha mais chance de consolidar o poder. Se tivesse algum tipo de rebelião, era o militar que estava no poder. Então, assim, só que Deodoro, pessoal, era muito autoritário, né? Ele manteve uma postura autoritária, ele subiu ao poder, ele não ficou nem um ano no poder. Se não me engano, ele ficou 7 meses. E aí, em 3 de novembro de 1891, ele decreta o estado de sítio, muito autoritário, né? Contra senadores e deputados. E ele vai decretar o estado de sítio e fechar o Congresso. O que vai acontecer? O almirante, o líder máximo da Marinha, o almirante, o contra-almirante, Custódio de Mello, organizou uma revolta exigindo a renúncia de Deodoro da Fonseca, que não resistiu. Então, Custódio de Mello foi lá, né, exigiu, porque senão ia, né, usar o poder bélico, e Deodoro, não tendo apoio do Congresso, porque ele tinha fechado o Congresso, ele se viu sozinho. E aí ele teve que renunciar. Quem era o vice de Deodoro? Floriano Peixoto. Houve todo um processo de oposição para Floriano não subir o poder. Por quê? Qual era o argumento? Deodoro não ficou nem 2 anos no poder, não ficou nem 1 ano. Então tem que ter outras eleições. O vice não pode tomar posse. Mas aí houve toda uma costura política e aí Floriano Peixoto conseguiu subir ao poder, né? Tomou algumas medidas, né? Não foi tão autoritário. O que foi que Floriano fez? Ele reabriu o Congresso, impulsionou a industrialização, que foi uma tentativa do governo provisório, adotando medidas protecionistas, congelou o preço dos alimentos e aluguéis. Nós sabemos que, devido à crise do encilhamento, a emissão de papel moeda sem lastro, feita por Rui Barbosa, teve como consequência o quê? Inflação
e, por conseguinte, o que, pessoal? O aumento do custo de vida, né? E aí, a perda do poder de compra e etc. E, com isso, Floriano Peixoto fez o quê? Ele foi lá e congelou o preço de aluguel e de alimento. Reinterpretou o artigo 42, que falava sobre essa questão da sucessão, conseguiu ficar no poder, né? E terminar o governo, que ele tinha ganhado como vice, agora como presidente, e conseguiu consolidar a República com mãos de ferro. Teve revoltas no governo dele, teve revolta no Rio de Janeiro, né? Teve revolta no Rio Grande do Sul. A revolta da Armada era o quê? A revolta da Armada foi o quartel que não aceitou a posse de Floriano Peixoto e foi debelada por ele. E teve a revolta federalista, que foi uma revolta local no Rio Grande do Sul, mas que tinha uma parte que tinha apoio de Floriano, e, enfim, achava que o poder de Floriano era muito centralizador, e foi contra Floriano, mas tinha uma parte que apoiava Floriano, enfim, teve essa guerra, a revolta lá federalista, que Floriano não conseguiu debelar essa revolta, e só no governo de Prudente de Moraes que essa revolta acabou. Foi uma revolta no Rio Grande do Sul, né? Floriano Peixoto apoiou o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por Júlio de Castilhos, contra os federalistas maragatos, liderados por Silveira Martins. O que acontece é que os federalistas queriam que a federação fosse mais profunda do que já era. Fosse um tipo de federalismo mesmo, entendeu? Onde o Estado tivesse autonomia mesmo, não tivesse, assim, submissão ao governo central. Então, teve essa briga lá no Sul, e que o Floriano, né, agora presidente, mas que ganhou fama como Marechal de Ferro, foi debelando, mas passou seu governo e só veio acabar em 1895. Então, Floriano ajudou meio que consolidar essa república inicial. Uma vez Floriano saindo do poder, quem vai subir o poder vão ser os civis, a verdadeira elite que tinha colocado os militares no poder, né? Ascensão das oligarquias. Aí, com a ascensão dos civis ao poder, depois da República da Espada, vem a República Oligárquica. Aí que vai entrar os civis do poder, a elite política e econômica, né? Principalmente do estado de São Paulo. Vai ser um período em que a aristocracia cafeeira de São Paulo, né, que é o estado mais rico e desenvolvido, e a pecuarista de Minas Gerais, estado mais populoso, dominaram o cenário político nacional. A famosa política do café com leite, porque em dado momento da República Oligárquica, eles vão fazer um acordo, né, depois do governo de Campos Salles, vai ter um acordo, né, no governo de Campos Salles, em que, ora, paulistas indicariam, né, o presidente, ora, a indicação seria de mineiros. Isso foi chamado de República do Café com Leite, porque se dizia que o café vinha de São Paulo e o leite dos produtores, né, dos criadores de gado, viria de Minas. Mas, na realidade, Minas também tinha café, tinha uma parte de Minas que tinha também muitos cafeicultores ricos, né? Até alguns historiadores vão questionar, dizer, não, era café, mas enfim, ficou conhecido como República do Café com Leite, esse pacto político de revezamento do poder de mineiros e paulistas. E foi o primeiro presidente da República Oligárquica. Nós já vimos que tiveram 2 presidentes, mas foram os 2 militares, Deodoro e Floriano Peixoto. Prudente de Moraes vai ser o 3º presidente da República Brasileira, mas ele vai ser o primeiro civil, né? O primeiro civil era paulista, cafeicultor, né? Vamos lá. O que marcou o governo de Prudente de Moraes, pessoal? O que marcou o governo do presidente Prudente de Moraes foi a Guerra de Canudos. Foi a Guerra de Canudos que foi, infelizmente, esse massacre, né? Esse genocídio que fizeram sobre uma população sertaneja aqui no Nordeste da Bahia, aqui pertinho de nós, lá na região de Euclides da Cunha, que trucidaram, né? E foi o fato mais importante. A crise econômica que vinha desde o período, né, do governo provisório, com Rui Barbosa e a crise do encilhamento,
que passou, né, pelo governo de Floriano Peixoto, que conseguiu debelar um pouco, né, congelando preços e etc., e fomentando a industrialização. Essa crise ela não acabou. Ela continuou no governo de Prudente de Moraes. Vamos aqui a esse fato que foi o fato mais marcante no governo Prudente de Moraes. Guerra de Canudos, né, que foi em 1896 e 1897. A figura principal dessa guerra era um beato chamado Antônio Conselheiro. O nome dele era Antônio Mendes Maciel. Ele era cearense, da cidade de Quixeramobim, mas veio fazer história, né, como beato, aqui no norte da Bahia, no norte e nordeste da Bahia, onde tem aqui a cidade de Itapicuru, que vocês devem conhecer, Olindina, Nova Soure, a Ribeira do Pombal, Tucano, descendo até Monte Santo, aquela região ali que muita gente vai peregrinar. Vamos lá. O beato, primeiro que era beato. O beato era um tipo de pregador que não tinha lá certa formação, era um tipo de pregador itinerante que saía pregando o fim do mundo, as boas novas, um pouco de esperança, um pouco de mensagem apocalíptica, enfim. O beato pregava contra a república, contra o latifúndio e a miséria dos sertanejos, tornando-se uma ameaça ao Estado, à igreja e aos proprietários rurais. O que acontece, pessoal? A república, porque, olhe bem, terminou a monarquia com essa república, muita coisa mudou. Nós não vimos lá que uma das primeiras medidas foi tornar o Estado laico? Uma vez o Estado laico, o casamento, por exemplo, passava a ser civil. Isso não entrava na cabeça religiosa do homos religioso, vamos dizer assim, que era Antônio Conselheiro. Então, essa birra dele com a República, de demonizar a República, não era necessariamente uma questão política, ideológica, por parte de Antônio Conselheiro, mas era muito mais uma questão dentro da sua ótica de religioso. O latifúndio, porque a mensagem dele fazia com que muitos sertanejos, né, viessem atrás dele. O próprio Barão de Jeremoabo, que morava aqui em Itapicuru, a sede da fazenda dele em Itapicuru, a sede do Barão de Jeremoabo, ele narrou em carta a passagem, né, de Antônio Conselheiro em Itapicuru. E a mensagem de Antônio Conselheiro era tão forte que alguns padres liberavam o altar para ele pregar, o que foi proibido depois por quem? Pela Igreja Católica, né? E ele era contra também a igreja, porque assim, a igreja assim, tinha uma pregação que era uma pregação que não alcançava os sertanejos. E Antônio Conselheiro saía pregando, antes de ser um pregador, ele já tinha sido professor, comerciante lá em Quixeramobim, lá no Ceará, e depois de levar um padre, né, é uma história que tem, mas enfim, isso não nos interessa, mas enfim, ele depois de ser professor, comerciante e tal, ele começa a ser um pregador e vem parar aqui no Nordeste da Bahia, e Norte também, e, enfim, ele criou uma certa animosidade com a República, latifúndios e a própria igreja. Na realidade, a igreja que criou mais com ele, né? Porque a igreja ficava meio que emulada, enciumada com esse poder que ele tinha de alcançar as pessoas. A igreja talvez tivesse com uma liturgia em latim, era muito difícil alcançar a maioria desse povão sertanejo, analfabeto e etc. Então, assim, o conselheiro saiu peregrinando pelo sertão, regimentando seguidores, construindo e reformando igrejas e cemitérios. A vida na comunidade de Belo Monte, às margens do Riacho Vaza Barris. Pessoal, creio que está dando para visualizar aí, essa região aqui é a região norte da Bahia, tem Sergipe aqui do lado, tem o Rio Vaza Barris aqui, tem o Rio Itapicuru, ó, acho que vocês conhecem. Aqui tem o nome de uma cidade chamada, tem Itapicuru aqui, ó, Itapicuru. Itapicuru foi um dos lugares que Antônio Conselheiro mais ficou.
Ele ficou muito tempo em Itapicuru, mas ficou não. Fora o Arraial de Belo Monte, é claro, o lugar fora o Arraial de Belo Monte que ele mais ficou foi Itapicuru. Até pelo visto, parece que Antônio Conselheiro queria fazer o Arraial em Itapicuru. Mas só que, como era um lugar de gente poderosa, olha que tinha um Barão de Jeremoabo, dentre outras autoridades locais, ele foi meio que sendo empurrado. Se vocês olharem o mapa aqui, você vai ter Itapicuru, Natuba, acho que vocês devem conhecer Natuba. Natuba hoje tem o nome de Nova Soure. Aí vocês vão ter aqui Tucano, Pombal, né, Cumbe, Monte Santo, até chegar em Canudos, né, a região de Canudos, que é essa região aqui de Monte Santo, onde eles fundaram o Arraial de Belo Monte, né? E Antônio Conselheiro é muito conhecido pelas suas ditas profecias, né, que ele fazia, enfim, como essa que está aqui no slide, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Vamos lá. Como essa outra aqui, haverá 4 fogos, os 3 primeiros serão nossos, o quarto a Deus pertence. Isso aqui, pessoal, essa profecia de Antônio Conselheiro, muitos vão interpretar, né, se é que ele falou isso, como na Guerra de Canudos, as 3 vitórias que o povo, os seguidores de Antônio Conselheiro conseguiram, né? E a quarta, só na quarta expedição, se não me engano, que Antônio Conselheiro, já depois de ter vindo polícia militar de tudo que é estado, aí veio o exército de vários estados também e conseguiram trucidar, né? Conseguiram fazer um verdadeiro genocídio em um arraial que tinha milhares de pessoas, enfim, só por causa de uma divergência que tinha, né, entre Antônio Conselheiro e os poderes constituídos, né? As 4 expedições enviadas para destruir a comunidade de Belo Monte. A quarta contou com 9.000 homens fortemente armados. O coronel Moreira César, o famoso corta-cabeça. Tinha 9.000 homens, pessoal, imagine, contra pessoas simples do povo, sertanejos, apenas com foice, com facão, no máximo uma espingarda, e conseguiram ainda debelar 3 expedições que foram contra eles, de polícia militar, de exército, etc. Pessoal, queria um feedback de vocês. Até aí tá dando para entender? Quem pode falar aí? Alguma dúvida, alguma observação? Pessoal? Vitória, Estou Jennifer. entendendo. Quem falou foi Esté? Eu. E aí, Esté, tá dando para entender mesmo? Até o dado momento? Sim, né? Vitória, Jennifer, quem mais? Dá para Kathleen, entender. Kellyanne. Estou entendendo, professor. Tá? Então, pessoal, até aqui a gente está vendo o quê? Nós vimos o início da República, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Prudente de Moraes foi quando aconteceu essa guerra de Canudos. Essa guerra de Canudos, pessoal, ela foi coberta. O jornal Estado de São Paulo mandou um correspondente para essa guerra, que foi um rapaz chamado Euclides da Cunha. Acho que vocês já devem ter ouvido falar na aula de literatura, né? Já Já li o ouviram livro falar? Os Sertões. Já leu Sertões? Caramba, camalhaço, né? Enorme. Enorme. E aí, esse rapaz chamado Euclides da Cunha, ele veio fazer uma cobertura como jornalista, né? O Estado de São Paulo. E o mais interessante é que ele é do pré-modernismo, né, pessoal? E o mais interessante, o pré-modernismo ele tem essa característica de mostrar a realidade. O mais interessante que ele, observando aquela guerra, ele conseguiu ter, né, conteúdo para fazer esse livro. É interessante isso, não é, Kathleen? Você que disse que leu. Hein, Kathleen? Sim, é bem detalhado o livro. Fala muito sobre a guerra.
Então, fala sobre a guerra, sobre o homem, né? Onde ele vai dizer que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Ele percebe essa resiliência do homem sertanejo. E também, pessoal, a Guerra de Canudos, além de estar nos sertões, tem um autor muito conhecido, não sei se é Garcia Llosa, um autor latino muito conhecido, da América Latina, muito conhecido, que ele escreveu a Guerra do Fim do Mundo, ele cita Canudos, né? Próxima aula, pessoal, nós vamos continuar falando sobre a República Oligárquica. Talvez, se eu passar alguma atividade no Classroom, eu aviso a vocês, ok? Então, por hoje é só, mas próxima aula a gente continua República Oligárquica, ok? Boa tarde a todos e um abraço.